Mães atípicas, famílias atípicas, muito bem-vindas para mais um Pô de Mulher, o podcast da Mulher Além do Autismo. Estamos aqui nos estúdios do Contra a Maré, nosso parceiro, com apoio aqui dos nossos amigos, patrocinadores, Bike Door, tudo para sua bicicleta, Emir Soluções em proteção veicular e planos de saúde, Brigadeiros da Renata, com deliciosos bolos, que hoje nossa convidada vai apreciar os bolos da Renata. Casa de Carnes e Casa do Norte, Boituva e Tatá, Comércio de Sucata. Esses são os parceiros que acreditam no nosso trabalho e é por isso que a gente está aqui hoje. E com ela, uma convidada que as mães aí têm uma grande angústia, uma grande aflição quando as crianças entram para o ensino infantil e precisa daquele acompanhamento, e essa é uma profissional especializada, capacitada, e vocês vão conhecer agora essa convidada. Para mim é uma convidada de honra, porque além de amiga, uma parceira também do Mulher Além do Autismo, e eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês a Lucimar, conhecida Tia Lu. Bem-vinda, Tia Lu. Obrigada, Rose, é um prazer todo meu estar aqui com você. Que ótimo, eu fico muito feliz, Lu. E assim, você como atendente de educação, eu posso dizer tanto para você quanto para as mães, as famílias que estão nos assistindo, o quanto é importante não só essa função, mas sim o amor que você traz, o carinho que você traz. Você hoje está aqui, você vai estar passando para elas o diferencial, porque a gente trabalha muito com mães atípicas, mães que empreendem, mãe que se capacita, e você não é uma mãe atípica. Não sou uma mãe atípica, trabalho com eles, né? E como foi para você essa escolha, o porquê, o que trouxe para você, além do profissional, esse amor que você se dedica? Como você escolheu essa área, essa atuação? Então, Rose, foi assim, é uma longa história, né? Vou tentar resumir um pouco. Na época eu estava desempregada. Aí a minha prima, né, que me chamou para trabalhar, falou: Lu, para você a gente está precisando de uma pessoa para trabalhar com educação especial, para ficar na sala com a professora, né? Eu falei: tudo bem, aceito, mas o que eu vou fazer? Aí ela falou: não, vem aqui que a gente vai conversar. Aí eu fui na escola, né? Cheguei lá, conversei e tal, tudo certo. E eu comecei. E dali por diante, gente, foi amor sensacional. Foi além do emprego, além do financeiro. Isso mesmo. E assim, uma coisa muito gostosa, gente, sensacional. Trabalhar com eles, você aprende com eles, a gente ensina, né? E eles também aprendem, a gente aprende com eles. Lu, você está hoje atuando numa escola de ensino público, a escola municipal, né? Isso. E você já teve passagem em outras escolas, além dessa que você está hoje. Sim. Mas o que eu acho muito importante, desde que eu conheci você, meu filho também foi de escola pública, passou por escola, já que você também trabalhou. Sim. Então a gente sabe assim da importância dessa profissional. Muitas famílias têm que brigar em justiça porque não tem o atendente, precisa do atendente de educação. Hoje, como que você avalia a diferença de um aluno que tem esse atendente, esse acompanhamento, e um aluno que não tem? Porque ainda existe dificuldade. As famílias ainda têm que brigar para ter um atendente? Sim. Muitos, né? Tem lugares que não tem, né? Nós somos poucas, né? Que nem lá na escola que eu trabalho, ela é muito grande. São 5 atendentes. E são mais ou menos uns 60 especiais. Eu trabalho na sala, fico com 9, eu, juntamente com a professora, né? Fico com ela na sala, são 9 crianças especiais. Eu fico da 1 até as 4, só do especial. E assim, é complicado, não é fácil, é complicado. E quando falta, assim, você já presenciou dentro de uma das escolas que você trabalha a falta desse atendente? Como que procede os pais para conseguir, na luta deles em busca disso, acontece realmente mais rápido? Eles têm que se atentarem ao direito deles? Sim, eles têm que procurar o direito deles, né? Que é direito da criança.
Eles têm direito, então eles têm que lutar, os pais têm que lutar pelo direito E deles. assim, Tia Lu, como que você diz assim, a escola está faltando profissional? Há um aumento muito grande na educação inclusiva, está tendo uma procura maior, a demanda tem crescido, Sim. profissionais não estão sendo capacitados, ou você acha que ainda é uma dificuldade, uma luta por recursos para contratar, falha nas redes? Não estamos falando do município que você trabalha, não Sim. estamos falando da escola que você trabalha, estou falando no geral, a nível governo, a nível estado, a nível município, já que é uma garantia de lei e ainda falta. Falta bastante. Com certeza tem sala de aula que não tem atendente. Não tem um profissional para ficar com aquela criança. Então, e o que dizem? Falta o profissional ou falta recurso, falta a instituição contratar? Eu acho que falta a instituição contratar. Hoje os profissionais, porque assim, na época você foi lá sem nenhuma formação. Sem nenhuma formação, não tinha nada, não sabia nada. Aí você é preparado, treinado dentro da própria escola, tem um curso específico? Tem o cursinho, a prefeitura, né? Eles têm, a gente faz o cursinho, a gente tem as reuniões que eles marcam com a gente, eles nos preparam. Né? E hoje até Libra, vocês trabalham com línguas de sinais. Isso, então, eu tive que aprender, né? Porque no Parque das Bandeiras, onde eu trabalhei, veio uma criança com deficiente auditiva e não falava. Então, como que eu ia ajudar essa criança? A família também não sabia nada. Então, sobrou para mim, né? Sobrou para Tia Lu. Então, assim, quando vocês entram para fazer os trabalhos como atendente de educação especial, vocês não estão entrando para atender especificamente aquela deficiência, aquela necessidade. Acaba vindo aquilo que vocês desconhecem, aquilo que não foi preparado, capacitado, e prontamente a instituição já prepara vocês quando recebe aquele aluno. Isso mesmo, foi o que eu fiz, né, com esse aluno. A escola, ela preparou esse curso para me fazer de Libras. Eu nem sabia. Como que eu ia fazer isso? Jamais na minha cabeça fazer. E ali vai crescendo um amor por tudo, vai muito aprendendo. Gostoso. E você vai aprendendo, né? Aí eu ia pra escola, chegava, à tarde eu tava com esse aluno, ele não sabia tomar uma água, não sabia ir ao banheiro, não sabia sentar, ele não sabia nada. E quando a escola não tem esse profissional, Lu, porque assim, o que você coloca aqui pra gente é que você é um profissional de apoio, um suporte para esse aluno. Não entra na questão pedagógica, não, tem o professor. Tem o professor. A professora tá lá, eu sou o auxiliar de apoio, eu apoio ela. Entendeu? Ela tá lá aplicando as atividades, aí eu tô lá do lado, enquanto ela tá auxiliando uma criança, eu tô com a outro. Entendeu? Tipo assim, a gente tá ali na mesa, a criança não quer fazer lição, não quer nem sentar. Então, qual é a minha profissão? Porque eles têm o tempo limite deles também. Limite deles, eles não querem. Então, você tem que tentar tirar aquela criança, conversar, sair lá fora, dar uma volta, levar eles no... É como se assim, ao mesmo tempo que você está dando o apoio para o aluno, você está dando suporte para a professora dar continuidade às aulas dela, porque é uma sala inclusiva e não uma sala especial. Então, se a professora tiver que fazer esse papel, realmente ela vai dispersar, vai deixar de atender aquelas crianças que estão ali fazendo um acompanhamento do ensino pedagógico. Isso. E na sala que eu fico, é uma sala de especial mesmo. É só especial. Então, eles fazem atividades. Mas são atividades adaptadas. Mas são atividades adaptadas para eles, entendeu? E assim, mas muitos não querem fazer, não conseguem. Aí começa a chorar, né? Então, a tua é uma sala especial, mas dentro da escola tem a inclusão, onde aquele aluno fica junto com os demais alunos. E tem alguém para ficar com eles, tem um atendente para ficar com eles. Tem outros atendentes. Tem outros atendentes para ficar com eles também. Lu, você tem algum relato assim pra gente de... Porque assim, muitas mães têm muito medo. Eu, por exemplo, quando o Rafael entrou para educação ainda infantil, ele saiu do prezinho, né? E foi para o ensino fundamental 1. Sim.
era uma angústia, porque ele não tinha a atendente de educação. E eu tive muitas complicações com isso no meu trabalho, sofri inúmeras situações, até de perseguição, porque eu tinha que me ausentar diversas vezes, tinha que pedir troca de setor, de horário, para poder fazer esse acompanhamento, e ele não tinha. E eu me lembro que para mim foi uma aflição muito grande, porque a escola ligava no meu serviço, ligava no serviço do meu esposo, que a gente tinha que estar lá, que a gente tinha que buscar, porque ele saía da sala e a professora não conseguia dar aula. E assim, nessa época eu nem conhecia que eu tinha o direito do atendente. Foi uma escola que investiu muito no Rafael, eu sou muito grata. E eu vou falar, foi no município de São Vicente que eu morava, e foi uma escola indicada mesmo, escola pública da prefeitura, e foi uma escola referência maravilhosa mesmo, mas né, não tinha um atendente na época. Então assim, eu não briguei por esse direito, por desconhecer se era realmente um direito, se estava previsto em lei ou não. Mas eles deram muito suporte. O laudo do Rafael, realmente, gente, eu falo em primeiro lugar, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus, a tudo, todo o desenvolvimento do Rafael, a todas as minhas conquistas pós-autismo, que eu me tornei mulher além do autismo, realmente devido, né, meu filho ser uma criança atípica, eu tive muito desenvolvimento, mas o laudo realmente do Rafael só saiu com apoio dessa escola do município de São Vicente, onde fizeram um relatório minucioso do Rafael, das condições dele, comportamento dele, e só então, depois de uma luta de quase 4 anos investigando o diagnóstico, foi que o médico decidiu mesmo laudar o Rafael com transtorno do espectro autista devido ao relatório feito pela escola. Sim. Então foi maravilhoso, eu tenho que agradecer muito, mas ele não tinha uma atendente na época, e eles falavam da dificuldade realmente. Sim. Então eu queria ver assim com você, aí eu até saí dessa escola, porque eu também mudei de município, teve grandes avanços também, mas assim, eu queria saber de você um relato que mostre pra gente a importância que eu sei, né? Tô falando do laudo do meu filho, sim, a importância, né, de um profissional bem capacitado, dedicado, mas um relato que mostre assim os resultados de uma criança, os avanços que você teve com crianças que você acompanhou. Tem algum relato para mostrar? Tenho. Como que chegou, vários. Como que tem se vários, tornou gente, um apoio? Tenho. Então... Mas vamos num que mais marcou você. Então, tem uma mãezinha, né? E ela sempre vinha até a mim. Tia Lu, eu ainda não consegui um atendente para o meu filho. Como que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Eu já procurei, já fui em tal lugar, assim, assado, mas eu não consigo. O que eu faço? Me ajuda. Gente, só uma observação aqui. A Lu deu uma freada aí, porque eu pedi pra Lu, não vamos colocar nomes, né? Eu falei da escola, não vamos colocar nomes, porque a gente acaba envolvendo particularidade das pessoas, então por isso não vai ser citado nomes, tá? Então por isso que ela vai falar uma mãezinha, uma criança. Isso, mas ela sabe. Tomar todo o cuidado, né? Pra manter a identidade das pessoas. Isso. Então, aí, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vou marcar um dia pra gente conversar. Aí a gente... se juntamos, tá? E eu conversei com ela. Eu falei assim, assim, assado. Vai procurar, ele tem direito, é direito dele ter alguém do lado dele para ele se desenvolver mais. E ele é super inteligente, sempre foi. Não só eles, tem vários. Muito inteligente. E assim, com a pessoa do lado, ele consegue desenvolver mais. E foi dito e feito. Essa mãe foi atrás e ela conseguiu. E a outra mesma coisa. E qual o resultado, assim, que ela viu de diferença? Que você pode falar, essa criança chegou assim, com apoio, ela atingiu tal objetivo? E, assim, quando essa pessoa chegou para ajudar essa criança, ela estava bem assim para baixo, não estava conseguindo fazer as coisas, né? Não conseguia fazer a lição, não conseguia acompanhar os amiguinhos do lado. Qual era a idade, Lu? A idade era de 5 anos, 5 para 6 anos. 5 para 6. Isso, de 5 para 6 anos. Não conseguia acompanhar, mas ela conseguiu, ela lutou, foi atrás do direito da criança e conseguiu um atendente, alguém, né, para ficar ali do lado do filho dela. Hoje o filho dela é sensacional.
faz judô, faz futebol. Na escola é excelente. Porque isso que é a Gente, educação inclusiva, né? filho, preparar todo o ambiente para isso. aquela criança. O meu filho, inclusive, estudou na sala dele e chegou falando muito bem dessa criança. Eu falei, ele foi meu aluno. Não acredito, mãe. Foi. E assim, a mãe vai Faz saber parte. Esse é o amor, né? Porque faz parte. Faz Nós, como parte. mães atípicas, né? A cada pequena conquista a gente sente uma grande vitória, uma enorme vitória. O Rafael, como ele é seletivo alimentar, o meu esposo tá aqui. Ele veio comer o bolo da Renata. Né? Ele contribui muito para esse desenvolvimento, a autonomia do Rafael. E às vezes a gente via o Rafael comer alguma coisinha que pra gente é tão banal do dia a dia, macarrão com salsicha. A gente já ficava assim, sabe, numa alegria, numa felicidade, com medo dele deixar aquele prato. A gente faz de conta que passou despercebido, que nem tá vendo. Agora, imagina assim, né, você saber que você tá ali, porque nós somos pais, né? É um amor diferente, incondicional. E além do amor, é aquela missão, a obrigação. E vocês têm que, além de trabalhar, que a gente sabe que é cansativo, exaustivo, tem amor no que faz, mas ninguém vai lá por esporte, hobby. Você tem uma necessidade do seu trabalho. Então, assim, é muito prazeroso, é muito gratificante vocês verem o resultado daquilo que vocês investiram, que vocês se prepararam para isso. Então, isso é muito bom. Lu, parabéns. Eu sei realmente, como mãe, que também teve filho na escola pública, que existe uma crítica, né? A gente gravou aqui antes do seu podcast, a gente também gravou com a diretora, né? Com a Solange Rosa, que você também conhece. Então ela falou muito desses avanços que teve também na educação. E dentro desses avanços está realmente a atendente, porque a gente entendeu, o município entendeu, o poder público entendeu a necessidade, a importância desse trabalho de vocês, Lu. Então, assim, eu fico muito feliz em saber que está acontecendo, que vocês estão capacitados. E realmente, assim, os pais têm muito medo quando chega nessa faixa etária, colocar os filhos na escola. O Rafael hoje está com 16 anos e ele já saiu da educação, do ensino inclusivo, para escola especial. Porque, assim, pedagogicamente, ele já não vinha mais avançando dentro das disciplinas que oferece o Fundamental 2 e o ensino médio, que ele já estaria numa idade de, né, já tá indo para o ensino médio. Então, ele já não avançava nas disciplinas. Então, a gente colocou ele numa escola que são habilidades. Eles treinam habilidades, a cultura, né, artes, culinária, e então aprende. E eu vejo esses profissionais, o quanto eles se dedicam. Então, para nós pais é muito gratificante quando a gente pode confiar e entregar. Então, a Lu é uma só, ela não vai poder estar distribuída em todas as escolas, mas eu acredito que vocês têm que realmente participar, serem muito, né, participativos, comunicativos, ter um feedback com esses profissionais, porque o trabalho de vocês é como um trabalho de terapia, né? Porque é uma, uma intervenção continuada. Também, né? Tipo assim, ontem mesmo, né, na escola que eu trabalho, a mãezinha chegou falando pra mim, Lu, hoje eu não trouxe a minha filha porque ela não conseguiu vir. Eu não consegui trazer ela. Ela deu... Ela fala, né? O show dela, né? Mas não é o show, é o jeito... São as crises, né? São as crises, né? Aí eu falei assim, mãezinha, calma. Tudo no seu tempo. Tenta arrumar ela, conversa com ela em casa antes dela tomar o banho. Fala pra ela da escola, que é assim, que ela vai fazer isso. Ela vai brincar, ela vai no parque, pra ver se ela consegue pelo menos tomar o banhozinho pra vir. Ela, ai, tia Lu, amanhã eu vou fazer isso e vou trazer ela. Você me ajuda? Eu falei, com certeza, a gente tá aqui pra isso. E ela chorava. Eu falei assim, não precisa da senhora chorar. A gente tá aqui pra ajudar. Ajudar a senhora no que for preciso e ajudar a criança. Eu já conheço ela do ano passado. Elas só precisam ser ouvidas, escutadas, apoiadas. Calma que tudo vai dar certo. Assim... Tudo vai dar certo. Eu estou aqui, a professora está aqui e nós da equipe estamos aqui para ajudar.
entendeu? Aí ela, ai, tia Lu, que bom que você voltou. Falei, não, eu estou aqui. Entendeu? Aí ela me deu um abraço, falou, não, eu vou trazer. E ela trouxe realmente a criança. Teve a crise, aquelas coisas. Aí quando ela veio buscar... E Lu, assim, as crises, né? Eu sei que pra você fica muito mais difícil você entender essa questão do comportamento, Sim. as crises, essa questão mesmo comportamental na parte clínica. Sim. Mas dentro da parte clínica, como eu tenho uma experiência em aba, a gente sabe que existe antecedentes para a criança poder estar apresentando as crises dela. E é muito importante a gente conhecer esses antecedentes para a gente poder saber lidar com as crises. Isso. Lá vocês, assim, dentro de uma conversa com os pais, que é muito importante quando uma criança entra, aquela ficha de anamnese que é feito. Sim. Muitas famílias, gente, assim, querem omitir, acha que não vai poder entrar, que a escola vai pôr alguma barreira ali, mas não, tem que abrir tudo, passar tudo. Porque é aquilo que eu falei, em todas as escolas não vai ter uma Lu, a Lu é uma só, mas procure a atendente, conversa, procura conhecer, porque assim, é uma extensão, a criança ela convive uma grande parte do seu dia, sua rotina é a vida escolar. Isso. Então tem que fazer um trabalho continuado. Como que a escola tá trabalhando essa criança em casa? Ela vai precisar da continuidade na escola, como que a escola tá trabalhando para a mãe poder dar essa continuidade em casa, a mãe, o pai, a família tem que ser participativa. E só essa comunicação, essa interação com a escola, com os profissionais, é que você vai conseguir isso. Isso mesmo. Então procure sempre conversar, sempre estar junto. E vocês, Lu, consegue essa conversa com os pais? Entender esse antecedente para a criança entrar em crise? Sim, a gente conversa antes, que nem as aulas começou agora, né? Iniciou mesmo ontem, né? E assim, quando chega alunos novos, a primeira coisa, a professora senta, conversa com ela e assim, tem que se abrir, tem que falar a real que está acontecendo com o teu filho pra gente poder trabalhar em sala de aula e ela trabalhar em casa. E o respeitar, né, gente? Assim, porque cada criança, ela é única, o ser humano ele é único. Nós, né, atípicos, nós somos pessoas diferentes, né? Tanto nós pais, né, pais atípicos, como as crianças, elas são diferentes. Então não adianta falar, porque ele é autista, ele é assim, porque ele é TDAH, ele é assim. Não, existe uma diferença enormes, né? São diversos, né, os comportamentos. Então, assim, a gente tem que entender a individualidade de cada um e respeitar. Isso. O Rafael, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, né? Que a Lu falou de uma criança que não queria ir, ela conversou com a mãe, vamos fazer assim. Porque é diferente de você colocar numa criança, né, uma criança neurotípica, que ela tem a obrigação, porque ela tem que cumprir o papel dela na sociedade, se tornar um cidadão de bem, um profissional. Não, é diferente. Você vai explicar para uma criança com um transtorno, com alguma necessidade especial. Isso mesmo. Então, a Lu falou, vamos conversar com ela, fazer ela entender, partir o interesse dela, porque cabe nós nos preparar para essa criança e não fazer com que a criança sinta-se preparada para frequentar aquele ambiente. Então, o Rafael, por exemplo, ele não usa bermuda na escola. Ele colocou na cabeça dele, por ser talvez uniforme, aquela calça jeans, já tem uma referência, né? Ele não muda. Pode estar um calor de 40 graus, o Rafael tem que estar de calça jeans. E uma vez a escola exigiu que ele fosse com um uniforme. Sendo o Rafael autista, nível 2 de suporte, um antecedente para entrar em crise e desorganizar. E a escola fez com que ele fosse. E eu falei que ele só usava calça jeans. Não, mas tem que mandar assim. Eu mandei assim. Eu deixei o Rafael na escola e eu saí pro trabalho. Na metade do meu percurso, a escola me ligou que não conseguiu ficar com o Rafael. Ele gritava, ele se jogava porque ele queria a calça jeans. E a escola voltou atrás para que eu levasse a calça jeans. Então não é assim como pensam muitas vezes. Ele tem que fazer, ele tem que aceitar. Não, tem que saber lidar com a criança, conhecer os antecedentes para você poder evitar. É tudo no tempo deles. Senão ele vai acabar te vencendo, te ganhando realmente com aquilo. É isso mesmo. Porque, não, vai ser assim. Aí ele vai entrar em crise, aí ele vai entender que quando eu faço isso, eu consigo. Agora, se você já
entrega aquilo que ele quer num combinado, que é o que a gente faz no ABA. Vamos fazer um combinado. Eu te dou isso para você fazer aquilo. Muitas pessoas acham que isso é uma troca, um jogo de interesse que você tá oferecendo. Não é, gente. É totalmente diferente. Você tem que fazer os combinados para você poder ganhar aquela criança, para que ela ganhe o que a escola quer oferecer, o que a família quer dar para ela, o que ela tem de direito, né? Ela vai ter um ganho com aquilo. Vai. É isso mesmo, Rose. Um ganho não é o doce, não é o que você ofereceu. Não. O ganho são os avanços, é o desenvolvimento, né? É isso mesmo. E o Rafael, eu me lembro que até o lápis ele não pegava. Tia Lu, quando entrou com o atendente, o Rafael, ele se alfabetizou com materiais práticos adaptados para ele em 15 dias. Olha. E a gente não fala em nome, mas agora eu vou quebrar a regra, eu vou falar, porque eu quero ela aqui também um dia. Foi a Késia, uma atendente que o Rafael teve lá em Praia Grande. E eu me lembro que a Késia perguntou do que o Rafa gosta. Porque ele não gostava de pegar no lápis, ele odiava qualquer material pedagógico. Sim. Pra ele tinha que ter o lúdico. Se não tivesse o lúdico, jogos interativos, hiperfoco em tela. Então eu falei assim, olha, Rafael, ele gosta de assistir televisão, celular, e ele tem hiperfoco em Turma da Mônica. Na época eu acho que eram os Smurf, Minions, um desses personagens. Ela só perguntou o que ele gostava. 15 dias, exato 15 dias. Eu não vou falar tudo porque ela vai vir aqui, eu sei que ela vai vir. E se eu der esse relato eu choro. Então não tem como. Mas em 15 dias o Rafael estava alfabetizado, com aquelas perguntinhas que a atendente fez pra mim. E ela adaptou material. Sabe cubos? Forminha que faz em praia com castelinho de areia. Sim. Ela mandou comprar aqueles letreiros em relevo. Eu comprei o alfabeto todo. E o Rafael começou a escrever ali, com aquele alfabeto. E com carimbinho. Ela usou os carimbinhos dos personagens que ele gostava. Carimbou todas as folhas. A gente tem que virar. E as lições adaptadas foi tudo com os personagens que ele gostava. E em 15 dias eu nem imaginava, nem sonhava que o Rafael tivesse a condição de se alfabetizar. 15 dias após... O Rafael escreve no box do banheiro o nome dele, meu, do pai dele e do irmão dele. Quando eu vi aquilo, não teve como eu chorar. E era meia-noite, estava eu querendo ligar pra Késia pra falar do avanço, das conquistas do Rafael. Então, assim, tanto gratificante pra gente, né? Nós pais que entrega, deixa nossos filhos ali na escola e saber que tem uma Lu, que tem uma Késia, ou aquela pessoa que você não deu a oportunidade ainda de conhecer, que é muito importante, dê essa oportunidade. E gratificante pra vocês, Lu. Demais. Que eu sei a luta que é você... Porque, assim, quando um profissional, né? O professor ele merece muito ser mais valorizado do que já é. Que é pouco, né, o que ele é valorizado. Mas, assim, ele estudou, ele escolheu a profissão, ele se capacitou, teve uma formação aí de longo prazo para se tornar professor. Isso. Mas vocês, com essa responsabilidade, esse amor e, assim, ter essa conquista, esse avanço de fazer uma criança com uma necessidade especial, que são profissionais que estudam muito para conseguir um desenvolvimento, um avanço na criança, e vocês que vêm totalmente nada, assim, numa necessidade de um emprego, uma oportunidade, uma porta que se abriu, vocês se preparar, se capacitarem e ver o resultado e ainda o reconhecimento da família, isso não tem preço. Muito gratificante. Muito. Eu acho que realmente, tenho certeza que Deus põe a mão em vocês, ilumina vocês e que esse trabalho de vocês venha a ter muita, muita recompensa, muitas vitórias, muito reconhecimento mesmo. E é muitas coisas assim que a gente, no nossa função de atendente, né? É nas trocas de fralda, é levar ao banheiro, tentar tirar, desfraldar. Entendeu? Ano passado a gente conseguiu desfraldar 2 crianças. Sim, saiu das fraldas, sensacional. Os pais choraram no final do ano pela ajuda, claro, a ajuda delas também, né? Que principalmente as mães trabalham, tal, tudo não tem. Entrega o filho tempo, ali, né? Entrega mesmo. Aí ele chega na escola, deixa o filho ali com a gente. E assim, e ela sempre tá ali, né? Poxa, me ajuda. Eu preciso que ele saia da fralda, ele é inteligente. Eu falei, sim. Então vamos fazer um combinado? A senhora ajuda em casa e a gente aqui na escola.
Tem que existir esse feedback. Se não tiver... Vamos se juntar nós, né, pra gente tentar fazer isso. E nas férias do ano passado, quando a criança voltou, já voltou desfraldado. Teve o suporte e teve essa conversa para dar continuidade, né? E na alimentação também. Muitos chegam na escola, não consegue nem pegar na colher para comer. Através da atendente, a professora ali do lado, porque a gente nunca fica sozinha, né? Não deixamos ela também sozinha. E assim, a gente vai ensinando elas. Tem criança que não conseguia nem colocar, chegar a pegar na colher para levar a boca. Lu, existe, assim, né, um dilema nisso aí, que nem, eu tô falando assim, eles precisam muito ser ouvidos, precisa muito do apoio, do suporte, mas agora vamos falar do outro lado também. Muitas vezes os pais, os responsáveis, eu tô dizendo isso por uma experiência também na educação, trabalhei muito tempo atrás na educação também infantil, em creche, e muitas vezes pais querem transferir responsabilidades, que são responsabilidades da educação base, educação que vem de casa, né? Educação que eu falo tanto no comportamento, na educação mesmo da criança, com os cuidados pessoais, elas querem transferir para a escola. E isso não pode acontecer, né? A escola dá esse suporte enquanto escola. Isso. Mas o trabalho, a responsabilidade de educar, aquela formação da base fora o pedagógico, tem que realmente vir de casa, da família, né? Isso mesmo. Então, e muitos, né? Que a gente vê, muitos espera da escola para fazer. Espera da escola e fala, é a escola. É escola. Não, não é escola. Então a gente precisa, assim, avançar. E para avançar, tem que ser um conjunto. Tem que ser uma ação conjunta e continuada. Tem que ser em conjunto, a família com a escola, porque senão não dá certo. Lu, foi muito bom trazer você aqui, esclareceu o seu papel quanto atendente, o papel das atendentes. E realmente, assim, eu vou te falar que nem o primeiro que deu aquele frio na barriga, aquele medo de começar, não me emocionou como hoje falar com você, porque assim, eu revivi tudo com o Rafael lá de trás. Eu peço desculpa, porque e eu sei o quanto é importante, o quanto é maravilhoso. E eu quero agora sim, né, pedir para nossa audiência e que compartilhe esse vídeo, que chegue nas pessoas, para que elas saibam a importância e o valor desse profissional que nós temos na educação. Tá bom? E a gente vai encerrar aqui, porque assim, eu tô feliz e emocionada, porque assim, eu vivi muito essa angústia, essa dificuldade. Eu sei o que você e a gente precisa muito de pessoas assim, que dêem amor aos nossos filhos. E nós estamos aqui para isso, né, Rosi? Eu falei num outro podcast, no primeiro, falei com a Renata, que era estatística. Foi com a Renata ou foi com a Diana? Que era uma estatística, que o maior medo dos pais é de faltarem e não ter quem substitua, né? Isso. É muitos, viu, Rosi? Então, assim, encontrar pessoas... O Rafael, ele nunca teve babá. Eu nunca tive babá com o Rafael. Sempre foi a família que cuidou, porque, assim, eu tinha medo de confiar, de fazer essa entrega. Então, na escola, há um grupo de profissionais, sabe que eles estão ali amparados. Mas a gente vê ainda, né? Infelizmente, mostra que acontece. Acontece. Porque nós, pais, perdemos paciência, ficamos cansados, sobrecarregados. E por que a gente vai ter que dizer que o profissional, a pessoa que cuida, que tá ali de apoio, ela tem essa obrigação? Ela tem obrigação, sim, porque é um dever dela, mas é raro. E é maravilhoso encontrar quando tem pessoas assim, com amor, que se dedica de verdade. Do que faz. Lu, então, obrigada. Obrigada. Tô muito feliz de você aqui. Também. Encerramos aqui mais um Pô de Mulher, o podcast da Mulher Além do Autismo, agradecendo nossos patrocinadores. E agora, pra gente poder quebrar um pouquinho o gelo aqui, as emoções, é só com o bolinho da Renata, brigadeiros da Renata, gente. Hoje, olha só esse bolo de limão. Tu vai provar, hein? Agora, obrigada, Rafael. Agora estamos encerrando aqui, agradecendo a todos os nossos patrocinadores e vocês, nossos seguidores.